Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Conexão Anarconoob. O meu nome é Thiago e primeiramente eu gostaria de pedir desculpas por esse episódio ter saído um pouco atrasado, mas como eu avisei pelo meu Twitter, quem quiser segue lá, @Anarconoob. Eu tive uns imprevistos e não deu pra sair a tempo, né? Mas enfim, eu já vou gravar vários episódios durante a semana, né? Pra já ter alguma sempre, pra não faltar mais, ok? Mas enfim, bem-vindos a mais um episódio do Beyond, né? Eu não gosto muito de repetir programas porque eu penso que fica uma coisa meio cansativa, meio maçante, né? E eu criei, exatamente foi por isso que eu criei vários programas, né? Pra ter uma certa variedade e tudo mais. Só que nesses dias rolou uma discussão no grupo ANCAP que eu participo, né? Sobre as questões da existência, né? E o que logicamente implicaria na própria existência de Deus, assim, né? Eu dei um pouco o que eu penso, né? Foi um áudio de 5 minutos. O pessoal deu uma chiada, mas quem ouviu gostou, né? E eu resolvi trazer pra cá, né? Pro meu podcast, né? De uma forma mais complexa, né? Mais elaborada, né? Eu vou tentar ser bem claro, né? Porque já adianto que não é um assunto tão simples de expressar, mas eu vou fazer o meu máximo, né? Eu falo que não é tão simples porque sempre acabo dando uma ramificada, né? Isso complica um pouco pro entendimento principal. Mas enfim, basicamente, né, o que foi dito, o que eu disse, né, foi que há duas formas de ver, né, essa questão, né? Tem a forma mais espiritual, mais espiritualista, né? Que nesse caso a gente teria que tirar a questão do tempo, né? Uma vez que o tempo ele é uma limitação material, né? E a versão mais material, né? Que é mais simples de se entender, né? Primeiramente, assim, o que é existência, né? O que é existir, né? Bom, do ponto de vista mais... não é do ponto de vista, mas analisando de uma forma mais na questão material, né, a existência ela se deriva da manifestação de algo, né, de algo que já está intrínseco, né? Por exemplo, a vida não existe, ela se manifesta através da matéria, né? Por isso que há uma lei universal e divina que você não consegue tirar, o nada não pode dar origem a alguma coisa, né? Até a definição de nada ela é meio complexa em si, pelo incrível que pareça. Dá pra ficar se refletindo pra caramba em cima disso, né? Porque é uma coisa que chega a ser inconcebível, né? O nada, o que é o nada, né? Geralmente a gente pensa que o nada seria o meio interestelar, intergaláctico, né? Mas isso é uma outra história, né? Não quero me divagar muito por esse canto, né? Mas assim, como eu falei, a existência material ela se deriva muito a manifestação de algo,
né? Não importa se você chama de Deus, se você chama de força universal, de consciência universal, enfim, né? A existência, por assim dizer, ela na matéria ela precisa seguir algumas leis para que ela possa ser manifestada, né? E como leis eu falo que são os processos materiais, digamos assim, devidos, né? Por assim dizer, uma mente uma consciência tão complexa como a do próprio ser humano, né? E quando eu digo complexa é o fato justamente de a gente conseguir se questionar sobre isso, né? Sobre o que é consciência, se questionar de onde vem tudo isso, né? Isso não pode ter vindo do nada, simplesmente de uma hora para outra, né? Ela precisou de milhões e milhões de anos para ser aperfeiçoada, né? Ela precisou se passar por uma etapa, né? Por várias etapas antes de se tornar tão complexa, né? É daí que, por exemplo, isso é um dos pontos os quais a própria evolução, né, ela faz algum sentido, né? Faz um sentido um pouquinho mais prático nesse sentido, né? E é lógico que por conta disso é sempre uma intriga entre criacionistas e evolucionistas, uma vez que nos próprios escritos sagrados a questão parece ser um pouquinho mais simples, né? Uma simplista, Deus fez isso e isso foi criado, né? Só que o que foge muito essa discordância nada mais é do que uma visão um pouquinho limitada do que realmente se quer dizer nessas linhas, né? E agora que começa a complicar um pouquinho as coisas, porque é o seguinte, né? A primeira coisa que a gente tem que elaborar quando entra nessa questão de como as coisas foram criadas, né? É sempre uma disputa entre Deus não criou porque surgiu a partir do Big Bang ou surgiu a partir de como conta-se a ciência. Mas os criacionistas falam, Deus criou porque está escrito que ele fez isso, isso e isso. Só que o que foge muito da análise, né, desses dois pontos é que o que está escrito na Bíblia, né, mais especificamente, não trata de uma coisa muito literal, mas sim alegórica, né? Mesmo porque o que acontece é o seguinte: quando a primeira se a gente analisar as etapas que foram passadas, né, e desconsiderar o fator de tempo literal, como é descrito, né, como se fossem dias, né, pegar esse ciclo diário e expandir ele um pouco, por exemplo, para bilhões e bilhões de anos, faria mais sentido, né, o que a Bíblia está dizendo, se a gente visse assim: e Deus disse, faça-se a luz foi feita, né? A gente pode analisar esse ponto, por exemplo, como se fosse a criação não só do Big Bang, né, ou de toda a matéria, de toda a energia, né, mas também o surgimento do próprio Sol, né, a condensação de massas de gases, né, em um único ponto, que surgiu o Sol, né, que deu não só o Sol, mas as estrelas, né. Quando há separação de água e terras, por exemplo, podemos analisar da forma como o surgimento, a formação
e a própria evolução natural, né, de planetas rochosos, né, da própria Terra em si, né? E você pode perceber e podemos perceber que é sempre uma sequência lógica, né? Porque logo em seguida vem a criação das primeiras manifestações de vida vegetal, né? Em seguida as manifestações de vida animal, né? E sempre por último o homem, né? E o ponto que é interessante é a fala que se diz que foi feito o homem dar imagem e semelhança de Deus, né? É como eu falei, isso a gente tem a impressão de que seja uma coisa mais material, de como o corpo físico seja, né, a própria imagem de Deus. Não exatamente, né? E aí a gente pode até entrar um pouco no quesito da existência espiritual, né? Mesmo porque o que acontece, uma vez que Deus ele não está ele se manifesta através da matéria, mas ele não está na matéria necessariamente, né? Mesmo porque o ser humano ainda não consegue concebê-lo em sua plenitude, apenas suas manifestações. Então, assim, eu já te concordar que essa própria visão da imagem de Deus, ela é muito materialista, né? Então, assim, se considerarmos que Deus é espírito, né? É um ser imaterial, né? Que existe por si mesmo, né? Podemos considerar também que o ser humano é de igual natureza, né? O que muitas correntes espiritualistas confirmam, né? Por isso que há também aquela coisa no reino de Deus, né? O próprio Cristo falava no reino de meu Pai e tudo mais, porque não é um reino que não é um ambiente que se possa ser concebido na matéria, né? Então a partir daí podemos concluir que então Deus não criou matéria? Criou, né? Sim. No entanto, como ele estabeleceu certas leis que são invioláveis, né? Em sua plena sabedoria ele sabia que esse processo de preparação é necessário, né? Como muitas correntes falam, não há atalhos que deem acesso ao infinito. Então, como o ser humano ele se estabeleceu num patamar muito abaixo, né? Como já vimos no programa sobre vibrações, numa vibração muito baixa, né? E como não existe essa história de tipo da autorredenção nas últimas horas para se ganhar uma salvação, um paraíso previamente estabelecido, né? Podemos concluir que, né, a matéria, a existência material ela é necessária, né? Que como já vimos, ela é necessária para o aprendizado do homem, né? Para que o homem possa não somente se lembrar, mas expressar essa natureza divina que ele obtém, né? Mas me perguntariam, tá, e o que vem depois, né? Eu sinceramente não consigo responder. Eu acho que ninguém pode se responder, né? Mesmo porque isso seria a natureza divina, ela se estabelece muito além do patamar crístico,
né? Quando se alcançado o patamar crítico, sim, né? Houve vários cristos, entre aspas, né? Manifestos na matéria. Quando se atinge o patamar crístico, né, se pode se dizer que são unos com o próprio divino, mas não necessariamente estão juntos, né? Você tem essa conexão um pouquinho bem mais facilitada, né? Mas isso é uma outra história, né? Um outro assunto para esse programa. E então, assim, como eu falei, esse é um assunto extremamente complexo, né? Porque se aprofunda numa coisa, acaba se questionando de uma coisa que é uma coisa que você vê que ela acontece, é um fenômeno que realmente acontece, mas é difícil determinar sua fonte, né? E como aquilo se manifesta, né? Mas assim, voltando àquela questão na manifestação terrena, né? Como eu falei, é necessário, né? É necessário passar por esse processo. E esse processo, ele em si já é uma lei, né? Chamada lei do triângulo, que, né, são dois pontos que se unem para formar uma terceira, né? Isso a natureza, ela se organiza dessa forma, né? Em qualquer ponto que é possível observar essa questão, né? Esse fenômeno acontecendo. Por exemplo, você não conseguiria, não é possível conseguir uma fonte eletromagnética apenas com um polo, né? Você precisa ter os dois, né? A própria doença, ela se manifesta não só não é só pelo agente físico, né? Por uma bactéria, por um vírus, né? Mas ela também é facilitada devido à nossa postura física, à nossa postura psíquica, à nossa postura espiritual, à nossa postura mais sutil, né? Que geralmente não é levada em conta, né? Aos poucos ela está sendo, diga-se de passagem, né? Quando se diz que uma dor no estômago pode ser estresse, sim, entendeu? Por exemplo, essas emoções elas estão começando a ser levadas em conta, mas isso também é outra história. Então, da mesma forma, a existência ela precisa desses dois pontos, né, para ser manifesta, né? A vida precisa desses dois pontos para se manifestar, e é aquilo que chamamos de existência terrena, né? E quais seria? Uma variedade, né? No caso de seres animados, por assim dizer, né? Que eu digo animados mais animalescos, como o próprio homem, as diferentes formas precisam de no mínimo de um macho e uma fêmea, né? As plantas, elas não possuem essa sexualidade tão, né, essa divisória de gênero tão evidente, né? Mas elas precisam dos dois gametas, né? Quem estudou um pouco de biologia pode falar um pouquinho mais, né? O que eu lembro é a minha biologia que eu aprendi na escola. Mas enfim, e assim vai, né? Dessa forma como a vida se manifesta, como a existência da matéria, né? Que ao longo do tempo isso acaba se
se extinguindo, né? Como vimos também num só, mas vários episódios sobre a morte, né? Então, assim, como eu falei, é um assunto muito extenso, muito complexo, né? Eu, infelizmente, por algumas limitações, né, de ideias, eu não estou conseguindo abranger todas agora, mas basicamente a forma como eu penso, como eu vejo o mundo, né? É por isso que eu tô achando até que esse episódio está sendo um pouco curto, né? Porque eu costumo me alongar várias vezes, principalmente em games e assuntos que eu tenho mais facilidade de tratar. Mas é isso, é basicamente, né, o que eu tinha para falar, né? Quem tiver mais ideias pode ir comentando, né? Eu cedo ou tarde acabo lendo, se eu não leio, né, ou dou uma resposta porque acabo fazendo outras coisas, acabo tendo outros assuntos mais urgentes para tratar, né? Mas é isso. Como eu falei, me sigam no Twitter pra saberem quando sair episódio novo, quando saem, né, corre algum imprevisto, eu sempre aviso por lá, né? Tanto no meu perfil pessoal quanto no meu perfil do podcast, né? Agora temos uma novidade, temos uma página no WordPress, né? É um antigo blog meu sobre, né, que eu abandonei faz muito tempo, mas eu resolvi reativá-lo e fazer uma extensão desse podcast, né? Então pode ser que eu poste alguns textos lá, com ou não relação com com algum episódio, né? Não estou certo sobre isso, né? Mas é isso, eu só tô. Quem quiser só acessar lá, né? Conexão anarconoob.wordpress.com, né? E é basicamente isso, né? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.